Bom, gente, ó, meu nome é Fabiano Marrocos. O que acontece? O seguinte, hoje tem mais ou menos que a minha mãe faleceu, tem um ano. Ela morreu ano passado, no dia 27 de março, e hoje exatamente faz o ano. O que aconteceu? Minha mãe sempre foi uma das pessoas que ela só dava mais valor pro o outro filho dela, Ailson Marrocos, entendeu? E não dava valor assim pra mim, me aceitou depois de muito tempo, só pelo fato de eu ser homossexual. Sim, beleza, tudo bem. Depois no final ela viu que eu não tinha mais jeito tal. É, no fundo, aceitou do jeito dela. Enfim, beleza. Sempre ficava cuidando da minha mãe na casa dela, fazendo as coisas, limpando, levando ela para ir no banco, médico, esses tipos de coisas. Minha mãe é uma nordestina muito difícil de se lidar. Então, porém, começou a ficar doente. Depois da vacina do Covid, ela teve labirintite. Falei, Adenora, vamos procurar um otorrino para você se cuidar, pois você tem posse. E isso depois que você se cuidar, você vai melhorar automaticamente. Minha mãe não teve fim. Aí antes disso eu falei para minha mãe, Denora, tira uma TV para mim, depois eu vou te pagando ela. Fabi, eu tô assim, do modo que ela me chamava, lógico, meu nome é Fabiano, me chama de Fabi. Aí automaticamente ela disse, se eu não tirar, eu te dou essa TV da sala. Assim. Informei pro meu irmão que depois de tanta coisa que eu estava cuidando sozinho, ele morando em São Paulo e eu só isso, e ela já estava totalmente. Não podia mais ficar sozinha com 67 anos, deixava fogo ligado, já não ficava mais em pé, já não fazia mais nada, enfim. E depois de tudo, fiz tudo isso e no final o meu irmão ainda disse que eu fui responsável pela labirintite dela, pela água no pulmão, pela água no coração, pela diabetes que ela teve e muitas outras coisas que eu não sei, isso que informaram por terceiros, porque ele não me informou. E minha mãe, todos os dinheiro que pegava era só para eles. Era para ele, para minha cunhada, para Angra, para os meus sobrinhos, entendeu? Rafael e Bia, mas querendo ou não, que eu tenho também outros sobrinhos, ela nem se interessava, só pelo fato de conviver com o pai dele. Então, todo dia era 10, era 100, era 150, era 200, era 300. E isso é uma coisa, um absurdo. Chegou em tudo, comprava máquina, deu roupas, deu um monte de coisa e para mim não dava nada. Limpava uma casa, dava R$ 20 ainda xingando. Não pelo fato de tudo isso, fazeria de graça, ela é minha mãe. Mas pelo fato dela só dar para um e não para outro, isso não existe, gente. Isso é um absurdo. E no final de tudo, fazia de tudo pela minha mãe. Limpava a casa, fazia comida, fazia roupa. Ela já estava um pouco esclerosada, falava coisa com coisa. E, enfim, depois de tudo, meu irmão foi. Antes de tudo, chegou, levou ela, ficou internada mais ou menos uns 2 meses, perguntando se é de cartão, não sei se é de cartão nenhuma. E, enfim, a mulher lá, totalmente desabilitada, chegou a falecer, automaticamente pedi o endereço, quase implorei. Eles não me deram nem o endereço para eu ir ver o corpo da minha mãe, até o corpo eles me ocultaram. E depois disso passou, veio buscar as coisas dela de madrugada e ainda por cima não me deu uma colher. Querendo ou não, ela chegou a falecer. Não é só dele, não pelo interesse, não, mas querendo ou não, ela não só tem ele como filho e eu, onde fica? Só fazia tudo para ele, só tudo para ele, nenhuma satisfação me deu, nem procurou saber de nada e tá nisso. Até hoje fica mandando recadinho pros outros, negros soltando piadinhas. Eu não acho isso legal. E outra, eu não precisava de panela e nem de nada, porque eu tenho na minha casa. Mas pelo desaforo dele, ainda por cima chamou polícia para mim. Se eu não tivesse pegado uma TV
que eu peguei e eu não tinha nada, como não tenho, que ele levou tudo. Além dela pagar a máquina, deu 30 mil para ele, ainda por cima levou tudo e não me deu nada. Vocês acham isso certo? E ainda por cima dizia que que eu não cuidava dela, que eu era louco, que eu era não sei o quê. Achei isso um absurdo, meu. Se você é uma mãe, você tem que amar os dois filhos por igual, entendeu? Mas eu vou te falar, eu trocaria tudo isso para ter a minha mãe hoje comigo. Por causa de tudo isso, já que eu continha uma depressão de outras histórias, e essa depressão também ainda aumentou, mas não aceito isso não. Ainda ele acha isso justo. Eu não concordo, mas enfim. Tô desabafando. E esse é o meu canal, que agora a partir de hoje vocês vão lidar comigo, mas vou resistir, tudo passa, entendeu? E a vida continua, mas vou melhorar. No próximo vídeo vocês verão uma nova pessoa do Fabiano. E muito obrigado e conto com vocês. Até mais.